Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje é dia de um caso bem misterioso, o desaparecimento da professora Cláudia Hartleben, que aconteceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 2015. Esse é daqueles casos que você perde horas e horas na internet, clicando em tudo que é link e lendo tudo que é matéria, artigo, post de blog, rede social de pessoas, para tentar ver se você consegue achar algum detalhe que mais ninguém conseguiu e resolver de vez esse quebra-cabeça. Sabe esse sentimento? Eu sei que você sabe, né? Crimezeiros. Eu passei o meu fim de semana assim, só na investigação. Durante toda essa pesquisa, eu esbarrei em um dado bem chocante no jornal Gaúcho Zero Hora. Olha isso. A cada hora, um desaparecimento é registrado no Rio Grande do Sul. A cada hora, gente. É muita gente que desaparece. E só para vocês terem uma base de comparação, a média do Brasil é um desaparecimento a cada 8 horas. Então, assim, no Rio Grande do Sul, não sei o que está acontecendo aí nas terras gaúchas, mas rolam 24 desaparecimentos em um dia, 720 em um mês e 8.640 em um ano, de acordo com essa estatística. É chocante, né? E assim, cada caso é um caso, vários são resolvidos e a pessoa é encontrada, graças a Deus, mas tem aquela porção de mistérios que ninguém consegue dizer o que aconteceu, muito menos onde a pessoa foi parar. E o caso da professora Cláudia é assim. Esse mistério foi uma indicação da crimiseira Ana, a @amdufal. Muito obrigada pela sugestão do caso, ficar noiada com mais um mistério sem solução nunca é demais pra mim, então valeu. Eu usei as seguintes fontes de informação para esse episódio: o portal de notícias seguinte, o Gaúcha Zero Hora, o blog da Adriana Fetter, que era uma amiga da vítima, o jornal Correio do Povo, o portal Le Ouve, um site chamado Desaparecimento Cláudia Hartleben, PEL-RS, o portal de notícias R7, um artigo do repórter Carlos Wagner, o site da Advocacia Marques, o G1, o Ministério Público do Rio Grande do Sul e o Diário da Manhã. E um lembrete. Para quem está chegando por aqui agora, eu queria lembrar vocês de escutar o Café com Crime pela Orelo, a única plataforma de áudio que paga os podcasters pelo conteúdo que a gente produz, o que é maravilhoso e valoriza bastante o nosso trabalho. Então você pode baixar e usar o aplicativo gratuitamente, é só ir lá, mas também tem uma versão premium para quem quiser alguns acessos exclusivos, e eu vou disponibilizar aqui na descrição desse episódio um cupom para quem quer testar a assinatura premium da Orelo sem pagar nada. Usa lá, à vontade. Outra forma de contribuir com o podcast é através da vaquinha virtual lá no Catarse. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link do Catarse para você poder fazer a sua assinatura mensal do Café com Crime no valor que você quiser. E quem apoia pode entrar para o grupo secreto dos crimezeiros no WhatsApp, onde eu e os apoiadores batemos um papo sobre, claro, casos criminais. Bom, e com isso, bora começar do começo? É 2015, estamos em Pelotas, no Rio Grande do Sul. A cidade conta com aproximadamente 350 mil pessoas e está bem mais perto da fronteira com o Uruguai do que com a capital do estado, que é Porto Alegre. Resumindo, é frio. E quando o friozinho chegava, a professora universitária Cláudia Hartleben gostava de acender a lareira da sala da sua casa e fazer uma sopa de ervilhas com linguiça. Ai, que delícia, né? Já quero. Aí, ela sentava em um banquinho de frente para a lareira e dizia: "Tão bom um foguinho." Ela adorava o inverno, eu já super me identifico com ela. Outra coisa que a Cláudia gostava muito, mas muito mesmo, era do seu trabalho. Pense em uma pessoa dedicada à profissão. Aos 47 anos de idade, ela era médica veterinária, mestre em medicina veterinária e doutora em biotecnologia pela Universidade Federal de Pelotas. Ela foi aluna, se formou professora e virou coordenadora da UFPEL nos cursos de graduação em biotecnologia, assim como na pós-graduação em biotecnologia e em parasitologia na mesma universidade.
Além disso, ela liderava o grupo de pesquisa em imunodiagnóstico, dava aula nas disciplinas de biossegurança, microbiologia e imunodiagnóstico. A vida acadêmica era bem significativa para ela. E ela estava com um artigo escrito por ela e com mais 6 colegas dela, que estava prestes a ser publicado em uma revista especializada em biotecnologia. Era coisa grande e uma coisa de que ela se orgulhava bastante. A mulher era braba, viu? Um puta de um currículo. Mas ela não era só conhecida por todos esses títulos importantes, mas também por ser uma pessoa muito querida pelos alunos e pelo corpo docente da universidade. Ela se dedicava muito àquele lugar, fazia parte da sua história e sempre que podia, ela se envolvia de alguma forma nos eventos dali. Naquele ano, em 2015, a universidade tinha se expandido e Cláudia ajudou na reforma, mas foi assim, ajuda mão na massa mesmo, rebocou parede e tudo, fazendo o que precisasse para criar ali um ambiente melhor para alunos e professores. Na sua vida pessoal, ela também era muito querida. Ela morava ao lado da mãe, a dona Zilá. Elas eram vizinhas porque a Cláudia era muito preocupada com a saúde da mãe e gostava de estar por perto para ajudar. Fazia uns 7 anos, mais ou menos, que a dona Zilá estava viúva e Cláudia fazia questão de ser companheira da mãe sempre que ela podia. Em seu tempo livre, ela também pintava quadros de flores, que hoje decoram as paredes da casa de dona Zilá. Cláudia também era mãe. Ela tinha um filho chamado João Félix Hartleben Fernandes, de 21 anos na época, que era estudante de engenharia química. Esse garoto era fruto do primeiro casamento dela, que ela tinha terminado há cerca de 6 anos. Ela tinha se separado do ex-marido, o João Morato, em 2009. E aí, em 2015, ela morava com o filho e o atual marido, o Pedro Luiz Gomes, com quem ela já estava há quase 5 anos e se dava super bem. A mãe de Cláudia, a dona Zilá, conta que a filha estava numa época muito boa da vida. Ela estava muito feliz, tinha comprado uma caminhonete novinha e um veleiro também. Ela vivia bem com o atual marido e estava numa fase importante ali da sua carreira também. Tanto que no dia 8 de abril de 2015, a Cláudia recebeu grande carinho dos seus alunos em uma confraternização lá na universidade. Na ocasião, ela foi escolhida como professora homenageada pela turma de formandos de biotecnologia. Ela ganhou faixa com glitter e tudo como parte da homenagem. Foi super legal. E lá naquele dia, ela demonstrou muita gratidão por isso. Ela estava bem feliz. Ela tinha um sorriso muito sincero, daqueles bem contagiantes, sabe? E no dia seguinte, no dia 9 de abril de 2015, ela desapareceu e nunca mais foi vista. Para entender o que aconteceu naquele dia, vamos tentar traçar os passos de Cláudia Hartleben antes de sumir. Dia 9 de abril de 2015 caiu em uma quinta-feira, portanto, naturalmente, a Cláudia estava na Universidade Federal de Pelotas. O campus em que ela trabalhava ficava em Capão do Leão, que é um município vizinho de Pelotas. A Cláudia saiu do trabalho às 6 da tarde e voltou para Pelotas, que era um trajeto aí que não devia demorar mais de 20 minutos. De lá, ela foi fazer trabalho voluntário. Era algo bem comum para ela. Ela ajudava na casa voluntária do Lar Espírita Assistencial Irmão Fabiano de Cristo, onde ela fazia visitas nas casas de pessoas doentes que precisavam de oração. Naquele dia, ela visitou pelo menos 3 residências e orou pela saúde dessas pessoas. Às 8 da noite, ela tinha marcado um jantar com uma amiga chamada Elisa. As amigas conversaram, comeram, riram. Foi uma noite comum, um bate-papo de garota. A Cláudia ficou lá na casa da Elisa até às 10h30 da noite. Depois, ela pegou a sua caminhonete nova e foi para casa. No caminho, às 10h43, ela ligou para o marido, o Pedro Luiz, para avisar que tinha saído da casa de Elisa e estava chegando na sua casa em 5 minutos. O Pedro, por sua vez, ele estava viajando, estava numa viagem a trabalho em Porto Alegre. E quando Cláudia ligou, ele já estava dormindo no hotel. Ele acordou com o celular tocando. Aí ele atendeu, trocaram ali algumas poucas palavras, entre elas um te amo, boa noite. A ligação durou pouco, foi menos de 30 segundos. E aí, teoricamente, Cláudia já estaria chegando em casa, onde só o filho estava.
Exatamente 5 minutos depois dessa ligação telefônica, assim como Cláudia havia falado para o marido, a caminhonete de Cláudia foi vista passando por uma câmera de segurança que ficava a 300 metros da sua casa. Mais estranhamente, Cláudia só foi vista chegando em casa às 11h30 da noite, quase uma hora depois disso, e sem explicação. Quem a viu chegar, na verdade ouviu, foi o irmão e a mãe que moravam na casa ao lado. Eles relataram que ouviram o portão da casa de Cláudia abrir e escutaram o motor do carro chegando e estacionando às 11h30 da noite. Então, o que Cláudia teria feito entre as 10h48, quando foi vista a 300 metros de casa, e 11h30, quando chegou? Será que outra pessoa estava dirigindo seu carro? Será que chegou sozinha ou acompanhada? Isso não sabemos. A única pessoa que poderia saber era João Félix, o filho de Cláudia, que estava na casa aquela noite. Porém, João dormia no quarto da frente e disse que não ouviu quando o portão se abriu e o carro de Cláudia foi estacionado na garagem. De tudo isso, o que sabemos é que Cláudia aparentemente esteve de volta em casa naquela noite. As roupas que ela usou naquele dia foram trocadas. A calça, a blusa e os chinelos que ela estava usando na visita à casa da Elisa foram encontrados no seu quarto. As peças estavam todas dobradas e organizadas. Na mesa de cabeceira estavam as joias que ela usou naquele dia também. O notebook que ela levava para o trabalho também estava na casa. No banheiro estava o maço de cigarro que sempre ela carregava. Na cozinha, uma xícara de café e mais 2 cigarros fumados. E na máquina de lavar roupas estava uma cortina que ela tinha tirado para lavar naquela noite. De acordo com a dona Zilá, a Cláudia fazia muito isso. Lavava as coisas de noite para secar no dia seguinte. E tem outra, né? O carro dela estava na garagem. Tudo isso comprova que Cláudia estava em casa antes de sumir. Mas a cama de Cláudia aparentava não ter sido usada. E os únicos objetos que não estavam lá foram a bolsa, os seus documentos pessoais, os cartões de banco, o celular e parte dos cabides do seu guarda-roupa foram encontrados vazios. Esses objetos sumiram, assim como Cláudia. Será que ela tinha saído de novo de casa naquela noite, por vontade própria? A sua mãe, a dona Zilá, diz que não. Afinal, ela estava em uma fase muito boa de sua vida e, ainda mais, ela tinha marcado compromissos para os dias seguintes. Então, não fazia sentido ela simplesmente ir embora. Dona Zilá acredita que naquela noite sua filha foi surpreendida. Ela conta que, abre aspas, sair por vontade própria de jeito nenhum. Ela não faria isso. Ela foi tirada de dentro de casa, foi surpreendida. E essa pessoa com certeza entrou com chave. Não tinha porta arrombada. O meu neto estava dormindo e disse que não ouviu nada. Disse que deu 2 voltas nas chaves e depois a porta estava só batida. Tiraram ela pela porta da frente. Deve ter sido surpreendida. Fecha aspas. O desaparecimento da professora Cláudia Hartleben foi percebido só no dia seguinte, e não pelo filho, que estava na mesma casa que ela, mas pelos alunos que ela deveria orientar naquela manhã na faculdade. Cláudia não era do tipo de pessoa que não aparecia na aula sem avisar. Ela era pontual e sempre estava lá. Então, quando ela não deu as caras na universidade no dia 10 de abril, alunos e professores tentaram contato com ela, mas o seu celular estava desligado. Colegas de trabalho, familiares e amigos procuraram por Cláudia nos lugares mais óbvios, como sua casa. E quando não a encontraram e continuaram caindo na caixa postal do seu telefone, eles foram até a polícia. Quando os investigadores chegaram na casa de Cláudia, notaram que não havia indícios de violência no local, sinais de arrombamento na casa ou digitais de suspeitos. Além disso, de acordo com os vizinhos, também não foram ouvidos quaisquer barulhos estranhos naquela noite. A polícia então conversou com Elisa, a última pessoa a ver a professora antes do seu desaparecimento. Elisa contou que, abre aspas, a gente falou um pouco sobre tudo, muito normal. Ela saiu daqui feliz. Todo mundo que conhece a Cláudia sabe que, se ela tivesse algo incomodando, ela nunca deixaria de transparecer isso. Fecha aspas.
Assim como a mãe de Cláudia, Elisa tem certeza que a amiga não saiu por vontade própria. O sentimento que ela guarda daquela noite de abril é o de poder ter feito algo, de poder ter percebido algo. Ela diz, abre aspas, eu tive a oportunidade de agradecer e dizer o quanto eu amo ela, mas eu não podia imaginar que isso iria acontecer. Eu fico pensando, se eu tivesse desconfiado de alguma coisa, mas não passou pela minha cabeça. Deveria ter convidado ela para dormir aqui, ou ter ido com ela. Mas ela saiu sorrindo, dando beijo, feliz. Fecha aspas. A polícia também conversou com a única outra pessoa que estava na casa de Cláudia aquela noite, o filho dela, João. Mas pouca informação conseguiram dele. O João afirmou que não viu, nem ouviu nada, pois foi dormir entre 10 e 11 horas aquela noite, antes da sua mãe chegar em casa. Isso chamou a atenção um pouco, pois o João era um estudante que gostava de jogar videogame, ver filmes e séries, o que levavam ele a dormir tarde quase todos os dias. Para ele, era normal chegar em casa depois da meia-noite e dormir mais tarde ainda. Mas nessa noite, na noite em que sua mãe desapareceu, ele afirma que já estava dormindo e disse à polícia que sempre dormia cedo, mesmo quando não tinha aula no dia seguinte. Estranho? Estranho. Mas ok. A única coisa que os investigadores puderam descartar por completo foi um roubo. Apesar da carteira e celular estarem sumidos, outros objetos de maior valor foram encontrados na casa, como o computador da Cláudia e também as suas joias. E eram coisas que não estavam escondidas, estavam ali, em cima da mesa mesmo, bem à vista. Então, em caso de roubo, com certeza são objetos que chamam a atenção e teriam sido levados. Outra hipótese descartada foi a de sequestro, já que dias depois do desaparecimento da Cláudia, não foi feito nenhum contato telefônico ou pedido de resgate. Com isso, a polícia trabalhava com diferentes possibilidades, como desaparecimento espontâneo, cárcere privado ou até homicídio. O grande problema é que não havia muitas pistas. Esse tipo de investigação é um pesadelo para qualquer policial, porque são muitas as hipóteses do que pode ter acontecido, e sempre que esse tipo de apuração começa sem uma pista concreta, o caso meio que vai por água abaixo. E nesse caso, nada se confirmava. Cerca de 85 horas de imagens de câmeras de vigilância instaladas ali no entorno da casa e também no possível trajeto percorrido por ela foram analisadas, mas nada foi encontrado. O celular de Cláudia continuou desligado e ninguém sacou o dinheiro da sua conta bancária. A quebra dos sigilos bancário e telefônico da professora foram feitos, mas não foi encontrada nenhuma movimentação significativa até o dia do seu desaparecimento. Perícias foram realizadas na casa, na caminhonete de Cláudia, em computadores e objetos pessoais e em mais 3 locais distintos, e nada relevante foi encontrado. Cláudia Hartleben, de 47 anos, foi considerada oficialmente desaparecida desde o dia 10 de abril de 2015. Desde então, centenas de pessoas saíram às ruas de Pelotas com cartazes pedindo para que o caso recebesse atenção. Os alunos e amigos fizeram uma corrente para tentar encontrar a professora. Imagens da docente foram compartilhadas por milhares de pessoas. As aulas na universidade chegaram a ser suspensas. Mas mesmo assim, nenhuma nova informação surgiu. Os familiares e amigos chegaram a oferecer uma recompensa de R$ 10.000 a quem contribuísse com informações à Polícia Civil. Os policiais e os peritos criminais disseram que a solução do caso estaria no cotidiano da professora. Eles duvidam que tenha sido coisa de criminoso profissional. Para o repórter Carlos Wagner, um velho delegado observou o seguinte, abre aspas, quando a coisa é de profissional, ele segue um roteiro para praticar o crime. Os amadores geralmente fazem um plano e na hora improvisam. Se tudo der certo, eles praticam um crime difícil de resolver. Fecha aspas. E por isso, talvez a resposta estaria com os conhecidos de Cláudia. A polícia chegou a ouvir 30 pessoas, todas que estiveram em contato com Cláudia nos dias anteriores ao seu desaparecimento. 3 dessas pessoas foram convocadas para testemunhar usando um detector de mentiras, o famoso polígrafo, mas 2 delas se recusaram a participar do teste. O ex-marido dela, o João Morato, e o filho,
João Félix. João Morato Fernandes tinha 57 anos na época em que Cláudia desapareceu. Assim como Cláudia, ele tinha grande participação no mundo acadêmico. Ele era graduado em Oceanologia e Medicina Veterinária, além de ter um mestrado em Zootecnia com a tese Benzocaína e óleo de cravo como anestésico para alevinos de peixe-rei. Bem específico, né? A Cláudia e o João Morato foram casados, tiveram um filho juntos, mas o casamento acabou em 2009. E não acabou de forma muito agradável. Aliás, não foi nada amigável. Durante o processo de separação, João teria dito que, abre aspas, ficaria viúvo, mas não seria um homem separado. Fecha aspas. Testemunhas também afirmam que ele dizia para a professora que acidentes podiam acontecer. Além de ser contra o divórcio, o ódio de João poderia ter como raiz o fato dele sentir que teria sido prejudicado na partilha dos bens durante o processo de separação. Essa briga entre eles acabou ficando pública em 2013. Na ocasião, Cláudia, que já estava separada do ex há quase 4 anos, teve os seios e as nádegas apalpados por ele dentro do campus da UFPEL, o seu local de trabalho. Pois é, e esse fato foi confirmado por 2 testemunhas. A Cláudia denunciou e o João foi acusado de importunação ofensiva ao pudor e perturbação à tranquilidade. No entanto, somente o segundo foi julgado e João foi condenado. Ao saber desse histórico turbulento entre Cláudia e o ex-marido, juntando com o fato que ele se recusou a fazer o teste do polígrafo, o João se tornou suspeito do desaparecimento da professora. Uma linha de investigação começou a se consolidar, a do crime passional. A polícia ainda descobriu que o ex-marido da professora teria afirmado que um dia iria matá-la e ninguém encontraria o corpo. Com tudo isso, um mês depois do desaparecimento de Cláudia, cerca de 30 policiais foram até a fazenda do João, em Piratini, a aproximadamente 100 quilômetros de Pelotas, para cumprir um mandado de busca e apreensão. E aqui algumas contradições surgem nos jornais. Eu vou falar as 2 coisas que eu encontrei. Em alguns jornais, aparece a afirmação de que marcas de sangue foram achadas no local, mas não foram identificadas. Já em outros, é o inverso, de que nenhum vestígio de sangue, roupas ou cabelos foram encontrados na propriedade do ex-marido. Eu acredito que dificilmente foi encontrado algo, e se foi, a imprensa não teria como divulgar, pois a justiça decretou sigilo absoluto no inquérito policial, no caso Cláudia Hartleben. Enquanto a investigação pendia para o lado de um crime passional, um homicídio ainda sem corpo, uma outra pista surge para abrir uma nova linha investigativa no caso. Uma testemunha afirmou ter visto Cláudia depois do dia 9 de abril. Em julho de 2015, uma testemunha anônima procurou a polícia com um depoimento surpreendente. Ela disse que viu a professora com um homem em um carro branco em uma estrada entre Canguçu e Piratini, um local que ficava a cerca de 1h30 de Pelotas. O relato foi o seguinte, abre aspas. Ele passou da minha casa uns 80 metros e voltou de ré. Aí, freou no meu terreno e perguntou se a estrada saía em Piratini, e eu disse que saía. E ele se arrancou. Quando vi a reportagem, vi que a professora era a mesma pessoa que estava no carro, aqui na frente. Ainda falei para minha mulher e para as crianças. Na minha opinião, é a professora. Era ela mesmo, não era outra pessoa. Fecha aspas. A testemunha chegou a descrever as roupas que a suposta Cláudia estava utilizando no dia em que a avistou, e foi verificado que ela realmente possuía aquelas roupas. E ainda mais, essas roupas específicas não foram encontradas na casa de Cláudia. Ou seja, ela levou? É muita coincidência, né? Bem, a polícia solicitou que a testemunha descrevesse o homem que estava no carro com a suposta Cláudia aquele dia.
E ele era um homem de cor parda, que mede entre 1,65 e 1,70 metros de altura e teria entre 26 ou 27 anos. O retrato falado foi feito cerca de 20 dias depois da testemunha procurar a delegacia, mas como não houve nenhum sucesso em identificar e localizar esse homem, a polícia optou por divulgar a imagem para a imprensa. Os responsáveis pela investigação, porém, não confirmaram se o procurado, esse homem descrito, realmente existe. E ninguém foi identificado até agora. E aí, é isso. Não se sabe se é real, se não é. E uma coisa que atrapalhou bastante o trabalho da polícia nesse caso foram as muitas deduções e falta de informações concretas. Muitas páginas no Facebook, blogs e tal acabaram acompanhando de perto os passos da polícia e publicaram coisas que nem sempre foram confirmadas ou verificadas. Uma página do Facebook com mais de 14 mil curtidas recebeu muitas reclamações da família de Cláudia por divulgar mais especulações do que reais contribuições para o caso. E um blog até cessou as suas postagens a pedido da polícia e da família de Cláudia por estar atrapalhando nas investigações. O delegado do caso diz que as pessoas acreditam que viram a professora, nos informam, falam coisas, mas nem sempre tem suporte para esses fatos. E com isso, não se sabe se esse avistamento de Cláudia é real ou não, se o homem do retrato falado existe ou não. E essa não foi a única grande pista que surgiu no caso Cláudia Hartleben e acabou não levando a nada. Em maio de 2015, o corpo de uma mulher foi encontrado debaixo de uma ponte em uma área rural de Gravataí. O local ficava a quase 4 horas de Pelotas. O cadáver estava muito bem enrolado em um tapete, o estado de putrefação era avançado, mas tão avançado que dificultou um parecer preciso sobre a identidade da vítima. Não era nem possível estimar a idade da mulher. E sem conseguir identificar a vítima, a polícia divulgou no jornal Correio de Gravataí uma nota pedindo informações sobre mulheres desaparecidas na região. Foram várias ligações que chegaram até a investigação da Delegacia de Homicídios. Entre as ligações recebidas, algumas apontavam que o corpo poderia ser da professora Cláudia. Achar um corpo significaria um grande avanço para o caso, por mais triste que seja. Significa que realmente poderiam seguir uma investigação de homicídio. A família poderia dar um enterro digno para Cláudia. A perícia realizou os testes necessários para confirmar ou não a identidade do corpo. E em junho de 2015, veio a confirmação de que o corpo encontrado em Gravataí não era de Cláudia. Ainda não sabiam quem era, mas com certeza não era Cláudia Hartleben. E aqui as coisas se complicam. O repórter Carlos Wagner conta que um caso como o de Cláudia só se resolve por um golpe de sorte, tipo alguém, de maneira acidental, encontrar o corpo. No Rio Grande do Sul, a professora Cláudia não é a única desaparecida por quem os parentes sofrem por não saber o destino da vítima. Em 2011, Cíntia Luana Ribeiro, de 14 anos, grávida de 7 meses, sumiu em 3 Passos. Na região metropolitana de Porto Alegre, em 2005, a comerciante Sirlene de Freitas Moraes, de 42 anos, e o seu filho Gabriel, de 7 anos, desapareceram. Os 3 casos, o de Luana, Sirlene e Cláudia, têm em comum o fato de que a polícia acredita saber quem é o culpado, mas não tem os corpos para provar. O que se sabe é que Cláudia nunca mais foi vista. Nunca mais fez contato com a família, nunca mais ligou o celular e nunca mais movimentou a sua conta bancária. Mas ela está morta? Não se sabe. E aí vem aquela grande pergunta: sem corpo, dá para se ter um caso de homicídio? A Cláudia não podia ter resolvido, por vontade própria, desaparecer, começar a vida em outro lugar? Afinal, ela era uma mulher adulta, ela podia fazer o que ela bem entendesse. Bom, a resposta curta é que sim, dá para se ter um caso de homicídio sem corpo. Isso acontece quando as provas indiretas em torno do crime dão uma certeza de que a vítima está morta. Sejam provas de testemunhas ou eventualmente outras provas. Mas é muito difícil de acontecer isso, porque o cadáver é a prova material do crime. A certeza de que realmente houve um homicídio.
Mas dá sim para denunciar, processar e condenar alguém por homicídio sem um corpo. E a gente tem alguns exemplos disso aqui no Brasil. Um desses exemplos é um caso que eu já fiz aqui no café, o caso da Dana de Tefé. E, gente, esse é o caso que mais me intriga até hoje. Se você ainda não ouviu, eu recomendo. É o episódio 39. Eu vou resumir aqui, rapidão. A Dana desapareceu depois de entrar no carro para viajar com o advogado Leopoldo Heitor. Assim como Cláudia, a Dana tinha uma vida boa, sem motivo nenhum para sumir, mas mesmo assim, nunca mais foi vista, nem viva nem morta. O advogado, obviamente, foi o principal suspeito, mas ele afirmava que ela teria sido sequestrada após um assalto que ambos sofreram na estrada. E aí tem muita teoria de conspiração nesse caso, mas aí vocês vão ter que ouvir o episódio completo. Pulando para o que interessa aqui. O Leopoldo Heitor, ele foi denunciado pelo homicídio de Dana de Tefé, mesmo sem ter o corpo da vítima. Ele foi julgado e ele acabou até sendo condenado num primeiro julgamento, mas depois foi absolvido no segundo. Outro caso emblemático é o da Elisa Samúdio, a mulher que foi assassinada pelo ex-goleiro Bruno e outras pessoas. O corpo dela também nunca apareceu. Mas nesse caso, teve confissão do crime no plenário de júri, quando Bruno e os outros admitiram que ela estava morta. Mas com certeza o fato de não terem encontrado o corpo de Elisa foi bem significativo para esse caso. Já no caso de Cláudia Hartleben, o fato de não ter um corpo também não impediu que o Ministério Público fizesse uma denúncia. Os acusados foram dois: João Morato, o ex-marido, e João Félix, o filho da vítima. No dia 11 de dezembro de 2015, o Ministério Público de Pelotas denunciou por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e feminicídio o ex-marido da professora, João Morato Fernandes, e o filho do casal, João Félix. A denúncia foi embasada em contradições nos depoimentos do jovem e em informações de uma ocorrência de agressão registrada por Cláudia contra o ex-marido. A proximidade do jovem com o pai também levou o Ministério Público a concluir que ambos participaram do assassinato dela. Ex-marido e filho negaram, em depoimento, qualquer envolvimento com o sumiço de Cláudia. Lembrando que nenhum dos dois aceitou fazer o teste de polígrafo. João Morato e João Félix responderam em liberdade, pois o Ministério Público não pediu a prisão preventiva. E como o crime teria ocorrido? Bem, segundo as mais de 1000 páginas do processo, no dia 9 de abril de 2015, Cláudia desapareceu entre 10h30 e 11 horas da noite. Por volta das 9h45 daquela mesma noite, o João Morato deu uma carona para o filho, que estava em um clube, e o levou para a casa da mãe, com quem o filho morava. Ou seja, na noite em que Cláudia desapareceu, João Morato, que já havia agredido a professora, esteve na residência. E tem mais. O filho informou à Polícia Civil e ao Ministério Público que ele dormiu pesadamente logo após chegar em casa. No entanto, o seu computador pessoal foi acionado às 10h40 da noite, horário em que a professora já seria considerada como desaparecida. E tem mais ainda. O João Félix guardava grande rancor pela mãe por ela ter pedido a separação de seu pai. Esses elementos, de acordo com o Ministério Público, apontam para os dois como autores da morte e ocultação do corpo de Cláudia. Tudo muito suspeito mesmo, né? E fica mais ainda quando a gente vê João Morato sendo entrevistado sobre esse caso. Ao falar com os jornais, ele se defende dizendo que está sendo vítima de uma armação. Quando questionado sobre a recusa em fazer o teste do detector de mentiras, ele disse que foi um aconselhamento do seu advogado e que ele também não tem confiança na máquina. Na entrevista, ao mencionar que ele não aceitava a separação da Cláudia, ele diz que é tudo mentira, que foi tudo amigável e consensual, que ele aceitou numa boa. E aí, quando levantam o fato de que ele a ameaçava, e tem testemunhas que afirmam isso, ele repete que é tudo mentira. E assim é com quase tudo que é perguntado a ele na conversa. Em geral, as respostas dele foram: não sei de nada, é tudo mentira, não tenho nada a dizer sobre isso, não tenho ideia e outras variantes disso.
Mas assim, não saber se portar em uma entrevista no jornal não faz de você um assassino. Ter estado na residência da mulher desaparecida 1 hora antes dela desaparecer não faz você um assassino. Ou no caso do filho, estar em casa e não ouvir nada não faz dele um assassino. Mentir sobre a hora que ele foi dormir também não faz dele um assassino. Resumindo, tudo é muito circunstancial. Eles parecem suspeitos? Parecem, mas é só isso. E por esses motivos, a denúncia por homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver, que foi protocolado pelo Ministério Público em dezembro de 2015, foi rejeitada pela Justiça por falta de provas, principalmente por não ter um corpo que comprovasse a morte. Você pode até denunciar sem corpo, mas processar e condenar é outro papo. É difícil. A promotoria recorreu em 2016, mas o Tribunal de Justiça também negou o pedido. O juiz ainda apontou que os indícios de materialidade não foram comprovados, e para isso seria indispensável, né, fazer ali o exame de corpo de delito, né, direto ou indireto. Sobre João Morato, a denúncia cita a inconformidade dele com a separação e as agressões e ameaças recorrentes contra Cláudia. Só que na noite do desaparecimento, né, conforme o inquérito policial apurou, ele estava em casa depois de deixar o filho na casa da ex-mulher. Ou seja, antes da Cláudia ter voltado da residência da Elisa, da amiga dela, o João Morato estava lá, mas quando ela chegou, não se sabe, né? Não tem nenhuma prova disso. O juiz ainda concluiu o seguinte, abre aspas, é certo que o comportamento agressivo do denunciado constitui elemento indiciário da autoria de um delito de homicídio. Entretanto, tal indício teria de ser ratificado por indícios de autoria dos delitos de homicídio e ocultação de cadáver. Fecha aspas. Ou seja, beleza, ele já fez merda na vida? Já foi agressivo? Já, mas não tem nada aqui que fale que ele cometeu um homicídio. É isso. Quanto ao filho, o João Félix, o juiz disse que as investigações revelaram apenas que estava em casa quando a professora chegou pela última vez. E isso é um fato insuficiente para falar que ele é culpado. Basicamente isso também. O juiz ainda aponta que também não se tem notícias de desavenças ou brigas ou episódios de violência entre mãe e filho. Então, o envolvimento dele também foi descartado e essa denúncia foi rejeitada. O caso de Cláudia só poderia ter um novo rumo ou voltar com essa denúncia caso houvessem novas provas. O curioso é que desde 2015, quase nada de novo foi descoberto sobre o caso de Cláudia. E se você parar para pensar, é muito difícil uma pessoa desaparecer sem deixar nada para trás, né? Nenhum vestígio. Existem celulares que podem ser rastreados, GPS nos carros, câmeras de segurança que estão espalhadas por todas as partes. Tudo é feito online, sabe? Se você usa um cartão, movimenta uma conta bancária, pá, já é uma pista. Na real, basicamente qualquer coisa que a gente faz no nosso dia a dia pode deixar rastros, mas de Cláudia não se encontrou nenhum. Com medo do caso cair no esquecimento pela falta de novidades, em 2018, familiares e amigos da professora fizeram uma passeata em frente ao Fórum de Pelotas para chamar atenção mesmo para o caso e impedir o arquivamento. De acordo com o delegado da Delegacia de Homicídios e Desaparecidos, o Félix Rafaim, uma das grandes dificuldades do caso de Cláudia Hartleben é que nem sequer puderam definir de qual crime a Cláudia foi vítima. Ele diz que não se pode apontar que existe um homicídio, pois não há a materialidade. Então, teria sido esse o crime perfeito? Bem, para o promotor do caso, abre aspas, não existe crime perfeito, o que existe é um crime. Casos como esse podem levar anos para descobrir onde está a vítima. Fecha aspas. Mas alguma hora, algum rastro aparece que leve a polícia e os familiares até Cláudia. Infelizmente, na véspera de completar 4 anos desde que Cláudia Hartleben foi vista pela última vez, o Ministério Público pediu o arquivamento do inquérito instaurado para investigar o desaparecimento da professora.
E assim esse caso ele é colocado para a lista dos casos sem solução. O pedido acabou acontecendo porque todas as pistas foram seguidas e não se teve a localização de Cláudia ou do corpo dela. O promotor explica que, pelo corpo não ter sido encontrado, o Tribunal de Justiça confirmou a rejeição da denúncia. E como não se teve nenhum êxito em obter outras provas, então se chegou à conclusão que, neste momento, não há outras investigações a serem feitas. Esse arquivamento não quer dizer que o caso nunca mais possa ser resolvido. Na verdade, o caso pode ser reaberto a qualquer momento, desde que novas pistas apareçam. Em 24 de setembro do ano passado, 2020, o Centro de Referências de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, de Pelotas, foi batizado com o nome da professora Cláudia. É uma importante lembrança de que o crime não será esquecido. A mãe de Cláudia, a dona Zilá, ela disse que por algum tempo ela acreditava que a filha estava em um cárcere privado, mas agora até essa esperança ela já perdeu. E hoje acredita que só verá a filha do outro lado. Ela diz, abre aspas, acho que mataram ela e a esconderam. A gente não sabe onde a colocaram e isso é uma dor também. Queria ao menos que me mandassem uma carta anônima dizendo, olha, ela está em tal lugar, só pra gente tirar ela e colocar no túmulo da família. A gente não sabe o fim dela. É um horror. Isso é um martírio sempre. Fecha aspas. Além de lidar com a perda da filha, a idosa enfrenta o dilema de ter o neto, o João Félix, como um dos suspeitos do assassinato de Cláudia. A dona Zilá ainda almoça diariamente com o neto e afirma que não acredita que ele tenha envolvimento, que ele não participou de nada disso. Em entrevista ao Zero Hora, ela disse o seguinte, abre aspas, participado acho que ele não tenha, mas talvez ele esteja omitindo alguma coisa para acobertar o pai. Se participou de alguma coisa, vai ser um martírio muito grande para mim. Já me sinto derrotada, liquidada, não tenho gosto para nada. Fecha aspas. Enquanto a equipe do Zero Hora gravava imagens com a mãe de Cláudia, o João Félix, que mora ao lado da casa da avó, ele ainda continua morando na residência da mãe dele, ele saiu do imóvel e foi visto ali pela equipe. E aí ele foi questionado sobre o que teria acontecido naquela noite. E ele até respondeu, mas ele foi breve e disse assim, abre aspas, pois é, eu estava dormindo, o resto vocês já sabem o que aconteceu. Olha, começou a chover, vou entrar. Fecha aspas. E assim, ele voltou apressado para dentro de casa. E esse é um grande mistério recente brasileiro, que para mim é tão intrigante quanto o caso da Dana de Tefé. Imagina só, duas mulheres bem resolvidas com a vida feita que simplesmente evaporaram de um dia para o outro. Só que uma foi em 1960, né? Quando rastrear alguém era algo complexo. A outra em 2015, quando tudo deixa rastros virtuais. E mesmo assim, ambas continuam desaparecidas até hoje. Então assim, caravana de crimezeiros de Pelotas, se você tem informações sobre o desaparecimento da professora Cláudia Hartleben, entre em contato com a polícia e ajude a dona Zilá a ver a filha dela novamente. Eu vou postar no Instagram, o @café com crime, fotos do caso, então confiram lá. E eu vou deixar o retrato falado também, que não sabemos, né, se é de alguém de verdade ou não, mas custa nada, né, dar uma olhada e talvez pensar, o pedreiro que trabalhou na obra da casa do primo da minha mãe era parecido com esse sujeito aí, hein? Então assim, né, vai saber, custa nada dar uma olhada nesse retrato falado. Quem ainda não segue o Café com Crime no Instagram, vai lá. Eu sempre posto coisinhas legais por lá que estão relacionadas aos casos que eu conto aqui nos episódios do podcast. Tem teaser, tem frases, tem as fotos. Então, junte-se a nós, @café com crime. Por hoje é isso, crimezeiros. Até a próxima quarta-feira e até lá, deixem rastros virtuais por aí, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau!